O bate-papo Bafafá de hoje vai revirar o baú da cultura paraibana, especificamente de João Pessoa, dali do Baixo Tambaú, nas décadas de 80 e 90. Era uma época em que havia vários bares ali pelas ruas por trás da feirinha de Tambaú, Última Sessão, Estação, tinha o Bar Carinhoso, tinha vários bares que as pessoas saíam de bar em bar e a cidade, o Baixo Tambaú, tinha uma vida pulsante. E uma das pessoas responsáveis por esse movimento, por toda essa movimentação ali no Baixo Tambaú, chama-se Ana Gondim, com quem eu estou aqui, com quem a Bafafá TV conversa hoje. Tudo bem, Ana? É um prazer estar com você, Augusto, matar a saudade e lembrar dos velhos e bons tempos do Baixo Tambaú. Pois é. Então, o Baixo Tambaú fervia, né, Ana? Meu Deus, era efervescente. A noite de João Pessoa. Amanhecia o dia, inclusive, não era só a noite. De manhã eu me lembro, muitas vezes a gente estava na calçada do bar, ainda tocando violão, fazendo. Os músicos que ficavam até amanhecer o dia. As pessoas já iam passando para a praia fazer Cooper e ainda estavam tocando músicas lindas no terraço ou na calçada do estação. Uhum. E você foi a protagonista de toda essa história, foi promotor de vários bares e restaurantes ali daquela área e teve o seu próprio restaurante, seu próprio bar ali que chamava o Bar Estação. Eu comecei em 84 no pub Gulliver, que foi o primeiro pub de João Pessoa. Né? Nessa época a gente não trabalhava também com música ainda não, era aquele tipo pub inglês, que funcionava de 6 à meia-noite, 6 horas da tarde até meia-noite, né? No total estilo do pub inglês, com direito a sino, eu recebia todas as pessoas que chegavam no bar, quem recebia era eu, que levava para colocar nas mesas, para distribuir pelo bar, juntava as pessoas. Então já foi um bar que revolucionou a noite de João Pessoa. E depois vieram os inúmeros, principalmente o Última Sessão, que foi um bar icônico de João Pessoa, marcou uma época, não é? Que era de Adroaldo e Aneli Gomes da Silva. Depois fui sócia de Rejane Holanda, que era dona da Tropical Night Club, que era onde a noite da Paraíba terminava. Todos os bares, vamos dizer, quando era de 1 hora da manhã, todo mundo, os bares começavam, os que começavam a diminuir o volume do público, esse público estava se dirigindo todo para Tropical Night Club, onde havia festas e a boate funcionava normalmente e era um escândalo. Acho que era a única boate da cidade, né? Era praticamente a única boate da cidade. Você deve ter frequentado, né? Quem não frequentou a Tropical Night Club, quem é da nossa geração que não frequentou a Tropical, né? Eu fui sócia com Rejane, exatamente dona da Tropical, no On The Rocks, que era um bar americano, tipo American Bar, né? E lá, por sinal, foi lá que nasceu o molho inglês de Abelardo Jurema. E depois do On The Rocks eu tive o Estação, que foi outro, modesta parte. Foi um ícone da noite de João Pessoa, não é? Certo, a Estação já é uma história à parte, né? Tem a sua própria história. Tem a sua própria história, porque muita gente boa que estava começando as carreiras. Chico César lançou aos vivos também o primeiro CD, no meu bar. Djalma Marins também lançou. Quem veio para o meu bar, para o lançamento de Djalma Marins, foi Alceu Valença, que também deu canja no bar, claro. Então, geralmente os artistas que vinham fazer show em João Pessoa, seja no espaço cultural ou em outra casa, terminavam a noite lá no Estação. Terminava no bar, digamos assim, no Baixo Tambaú, na quinta-feira. Quinta-feira era o dia do concerto da Orquestra Sinfônica. Então, toda quinta-feira, que foi apelidada de Quinta Sem Lei, os músicos da Sinfônica desciam todo para o Baixo Tambaú. Inclusive, muito interessante, foi Eleazar de Carvalho. A presença de Eleazar de Carvalho na noite de João Pessoa, num bar de juventude, na época de juventude, né? Que foi no dia que a Orquestra Sinfônica da Paraíba tocou a 9ª Sinfonia de Beethoven, que vieram os músicos, os cantores vieram convidados, solistas, vieram convidados de São Paulo, do Rio. Terminou a 9ª, inclusive o próprio Eleazar foi tudo lá para a Última Sessão. Então vamos ver aqui algumas fotos. O que é que você tem aí? Pronto, aqui Chico César com Chico César com Regina Brown.
Tem como mostrar aí, Paulo? Uma noite gloriosíssima para a música brasileira. Foi a última noite que o maestro Moacir Santos tocou no Brasil. Foi no meu bar, no Estação. Olha cá, Lenine lançando o Olho de Peixe no Estação. Sivuca foi outro também frequentador, tanto do Última Sessão como do Estação. E aconteceu uma coisa engraçada com o Sivuca. O piano do Última Sessão, tinha um piano na Última Sessão e estava desafinado. Que por sinal quem tocava lá era Isa e Plá. Aí Tivuca pediu para tocar. E a vergonha? E agora? Vergonha, e agora? O piano tá desafinado. Bom, aí eu falei pra ele, Sivuca, desculpa, mas o piano tá desafinado. Ele disse, eu afino, deixa comigo. Sentou e tocou, pense, e à noite todo mundo delirava. Mas, Ana, como é que surgiu esse seu desejo de entrar pelo meio cultural, de ser promoter, depois de ter seu próprio bar? Olha, é uma coisa interessante, porque eu até 84, eu era dentista, dona de casa, né? E um amigo meu, que teve a ideia de criar esse pub, que foi Saulo Barreto, nós estávamos reunidos, inclusive com meu marido na época, e estávamos reunidos num restaurante, e ele dizendo que ia colocar relações públicas. Inovar, uma pessoa não tinha esse negócio de ter relações públicas em bar nenhum. E aí um dos amigos deu a ideia, por que não, Ana? Aí na hora eu fiquei um pouco assim, relações de bar, bom, ligação com a cultura, com a arte eu sempre tive. Eu fui alfabetizada com música. Eu comecei a estudar sanfona com 7 anos de idade. Hoje eu não toco mais nada, voltei a estudar agora. Então eu já tinha, na minha época de liceu, eu fui fundadora do Chachado da Paraíba. Eu fazia parte do grupo de teatro de Margarida Cardoso. Então, eu sempre tive uma ligação muito forte com a cultura. A minha educação foi muito ligada à cultura. Mesmo estudando em colégio de freira, como eu estudei em Areia e Patos, mas e aqui em João Pessoa, no liceu. Porque aí você passou a circular, fazendo promoção de shows e de eventos no meio cultural e conhecer de perto os artistas, né? Nessas alturas eu já não estava mais exercendo a profissão de dentista, já estava trabalhando na Secretaria de Cultura, foi na época de Bill Ramos, na época que houve, e também do governador Tarcísio Buriti, que deu a grande força na Orquestra Sinfônica da Paraíba. Então, nessa época eu estava na Secretaria de Cultura. Então, veio toda a minha. Me identifiquei demais. E foi bom demais, não foi? Muito bom. Ô, noite boa, essa noite da decisão de você. Perdemos uma grande dentista e ganhamos uma grande promotora cultural. Mas aí, então, me fala mais sobre aquele ambiente, né? Tinha o Estação, tinha o Última Sessão, também tinha o Travessia, né? Tinha o Travessia, tinha o Boi Bumbá, o Carinhoso, né? Antes um pouquinho, tinha onde depois se transformou Última Sessão, antes era o Bar da Xoxota, tinha o Boiadeiro, que foi um bar que eu frequentei demais, o Boiadeiro, né? Tinha o Bar do Meu Cacete também, tudo ali no Baixo Tambaú. Mas aí, além dos bares, além disso tudo, tinha o baile dos artistas, que eu lembro de você também no baile dos artistas, naquela promoção, era uma grande festa, coisas que não existem hoje mais em João Pessoa, né, gente? Pois é, foi também quando nasceu Folia de Rua. Folia de Rua. Que eu também sou fundadora. Foi presidente da Associação Folia de Rua. Fui presidente, por sinal fui a única mulher até hoje, né? Presidente. Acho que eu sou um pouco corajosa. Quer dizer, eu era, acho que eu não sou mais não, mas eu era muito corajosa. E engraçado que quando eu fui eleita presidente de Folia de Rua, eu não estava aqui não, eu estava em Paris. Eleição indireta. Foi. Me ligaram. Eu lembro, Walter Santos ligou para mim, perguntou a mim se eu topava ser candidata. Eu digo, olha, o que quiserem, pode para alguma coisa da diretoria. Isso foi no ano 2000. Eu tomei posse em agosto do ano 2000, como presidente de Folia de Rua. E a gente está aqui hoje, a Hotel Globo me traz excelentes, maravilhosas recordações do trabalho que a gente fez à frente do Folia de Rua. Principalmente a criação do Folia Cidadã,
que para mim é uma coisa que me orgulha muito ter trabalhado com as crianças e adolescentes aqui do Porto Capim, do nascedouro da cidade. Então eu tive uma convivência, ainda tenho uma excelente convivência com a comunidade, né? E tudo surgiu a partir das muriçocas de Miramar. Com as muriçocas foram surgindo os pequenos blocos dentro das muriçocas, e aí esses blocos foram saindo e se organizando como Cafuçu, como Bandicheiro, e etc, etc, etc. Aí veio as piabas de Tambaú. Então, Ana, tem muita história ainda para contar, além de Folia de Rua, além do Baixo Tambaú. Vamos falar só um pouquinho. Você já foi também secretária de Cultura de Bananeiras, né? Bananeiras cresceu muito, hoje está outra coisa. Como é que você vê hoje a cultura, o turismo na cidade? Você ajudou a criar um polo cultural ali. Eu fui secretária de Cultura e Turismo de Bananeiras, a princípio só de turismo. Com 6 meses que eu estava lá, Marta resolveu me dar mais responsabilidade e passar a cultura também para mim. Então, na nossa gestão, foi nós que idealizamos o Caminho do Frio, por exemplo, que foi um grande pontapé. Nós sentimos que precisávamos de alguma coisa que chamasse a atenção da imprensa do entorno do estado da Paraíba. Olha bem, quando a gente trabalhou planejando atingir um raio de 150 quilômetros apenas, para levar turista para conhecer Bananeiras, mesmo dizendo a cidade não está pronta, ela está se preparando para o turismo, mas venha conhecer porque vale a pena. Então, quais eram essas 3 cidades no raio de 150 quilômetros? Natal, João Pessoa e Campina Grande, uma população de 2 milhões de habitantes. Não precisava mais do que isso. Então, o Caminho do Frio e o São João Pé de Serra, que nós criamos, porque até então o São João era como esses São Joões que estão acontecendo por aí hoje, totalmente misturado, já desvalorizando a nossa cultura autêntica. E aí eu tive a ideia de fazer um São João totalmente, exclusivamente pé de serra. E foi o maior sucesso. O turismo na Paraíba existe por conta do Sebrae, principalmente por conta do Sebrae, no interior, falo do interior. O Sebrae foi a grande força para o desenvolvimento do turismo sustentável na Paraíba. Então, nós sempre contamos com grandes aliados, a exemplo do Sebrae, a exemplo do governo do estado, da Secretaria de Cultura e da UFPB. A COEX, por exemplo, o Caminho do Frio, primeiro ano, nós tivemos 15 oficinas. 10 oficinas foram de música. Então imagina, Radegundes, Costinha, Sérgio Galo, esse povo todo estava lá dando oficina de música. Maria Valéria Rezende dando oficina de haikai. Fernando Teixeira dando oficina de teatro. Luiz Carlos Vasconcelos levando Vaura Sarapalha. Quer dizer, coisa que não existia no interior. Então, o Caminho do Frio abriu as portas para um turismo cultural, que eu acho que é muito importante, porque a cultura sempre está aliada com a sustentabilidade. Ok, você tocou no ponto aí, a gente vai já encerrar, porque senão fica longo demais. O turismo sustentável, né? Você acha que o que está acontecendo hoje em João Pessoa, o que aconteceu em Bananeiras, também em Campina Grande, com a descaracterização total do São João, você acha que isso é inevitável ou daria para fazer um turismo que não acabasse tanto com a cultura local? É totalmente evitável. É evitável. Isso é só querer. Mas Basta as pessoas que estão no poder, nas gestões públicas e privadas, que, se eles quiserem, o turismo se transforma no turismo sustentável, que é o turismo que tem mais vantagem. Esse turismo que tem agora, que está chegando agora, que está crescendo assustadoramente. A cidade de João Pessoa, você hoje tem medo de andar, o trânsito está terrível, a cidade está horrível. E no interior também está acontecendo isso que aconteceu com o São João de Campina Grande. Eu acho que tudo isso deveria, não poderia, deveria ser revertido. Com essa dica aí para os gestores, para os administradores, os que estão no poder, a gente encerra aqui com a Ana Gondim, deixando essa sugestão aí. Pode fazer, não pode se quiser? Pode fazer. O turismo sustentável é o futuro da humanidade. É uma das indústrias que mais crescem no mundo. Então você imagina uma cidade do tamanho de Bananeiras, hoje tem mais de 40 condomínios. Será que isso é sustentável? Eu deixo essa pergunta no ar. Então fica essa pergunta no ar. Então se liga aí que tem Ana Gondim na Bafafá TV.